Bom, pessoal, vamos então aqui para o próximo assunto da aula, tá? De aprofundamento sobre equações do primeiro grau. Era isso aí que eu tinha para falar, tá? Agora é só fazer exercício para praticar. Vamos falar então sobre sistemas. Sistemas. Aqui, pessoal, ó, a gente tem que x é igual a 2y. Beleza? Então, isso aqui, ó, não dá pra gente achar o valor de x sem ter o valor de y, né? Então, a gente não vai conseguir resolver essa equação aqui em função de x para achar um valor fixo, né? Porque aqui a gente vai ter duas variáveis. Então, o que isso aqui está falando? Ó, tá falando que o número x, ele vale o dobro do número y. Se o y vale 2, o x vai valer 4, e assim por diante. Aí aqui embaixo, a gente recebe outra informação, que o x mais o y vale 3. Então, isso aqui, ó, a gente tem duas equações aqui do primeiro grau, ó, que elas estão relacionadas. Esse x aqui é o mesmo que esse, e esse y é o mesmo que esse. Então, a gente vai unir essas duas equações aqui, ó, com o símbolo das chaves, né? E aí a gente vai ter o nosso sistema. O que é um sistema? Um sistema, pessoal, ele é duas ou mais equações reunidas do primeiro grau, né? Que elas estão relacionadas aí. Então, o x de uma é o mesmo x da outra, né? O y de uma é o mesmo y da outra, e assim por diante, tá bom? Então, agora, ó, para resolver o sistema, a gente tem que sair atrás do x e do y, que resolve isso aqui, tá? Isso aqui é um sistema de primeiro grau, porque as variáveis aqui estão elevadas a 1, né? As expressões todas são de primeiro grau, que é o que cai na prova da EPICAR, tá? Então, aqui a gente está estudando o sistema de primeiro grau. Tudo bem? Isso aqui, ó, esse par XY é o que a gente chama de par ordenado, tá? A gente vai falar mais sobre isso quando a gente estudar plano cartesiano, mas basicamente o sistema, ele não é uma pergunta. Ele é duas perguntas, ó. Ele faz essa pergunta aqui, ó. Que número que é o dobro do outro e um somado com o outro dá 3? Ele quer saber os dois números, o x e o y, beleza? Então, a nossa missão é sair em busca aí do x e do y. Então, vamos aqui para os métodos de resolução. Existem aí três métodos de resolução que a gente vai ver aqui na parte de embasamento, tá? Voltamos para o embasamento. Então, lá em equação a gente viu o embasamento e aprofundamento. Aqui em sistema a gente vai ver primeiro o embasamento e depois o aprofundamento, tá bom? Métodos de resolução aí, então. O primeiro método que a gente tem é o método da substituição. Eu passei isso aqui quarta-feira também, tá? Para quem faltou, tô revisando aqui. Por isso que eu vou meio rapidinho nessa parte, tá? Acredito que todo mundo aí já tenha visto isso aqui na escola. A gente já teve aula disso aqui na quarta-feira, mas eu vou dar uma revisadinha aí para fortalecer. Fechou? Então vamos resolver esse sistema aqui, ó. Nesse sistema a gente tem que o x vale 2y e que o x mais o y vale 3. Tá bom? Esse x aqui, galera, ele é o mesmo que esse. Então, se o meu x vale 2y, eu posso muito bem pegar o valor do x, que é 2y, e colocar aqui embaixo. Por que que eu faria isso, né? Porque nessa equação de baixo aqui, que ela é uma equação em duas variáveis, eu posso transformar ela em uma equação de uma variável só. Porque se o x vale 2y e x mais y vale 3, então 2y mais y é igual a 3. Aí a equação do primeiro grau é, ó, 3y é igual a 3. Então y é igual a 1. Beleza?
Depois que você encontrou o valor do y, você vai escolher uma dessas duas aqui, tanto faz, para jogar o seu y, né? Então, você sabe que o x é o dobro do y. Se o y é 1, quanto que vale teu x? 2, né? Ah, quero jogar na de baixo. O x mais 1 vale 3. Que número somado com 1 dá 3? 2, né? Mesma resposta, tá? Então, aqui a gente conseguiu encontrar o par ordenado xy que resolve esse sistema, né? No caso aqui, o par ordenado vai ser o 2, 1. Coloquei aqui o x e o y, beleza? Ó, isso aqui seria a solução do sistema. O segundo método que a gente tem é o método da adição. Galera, presta atenção nisso aqui, porque eu vou estar passando pelo mecanismo do que está acontecendo por trás do método da adição, tá bom? Então, eu sei que muita gente é viciado nisso aqui, ó, método da adição, usa sem saber o que está fazendo, reza para dar certo, mas vamos finalmente tirar nossas dúvidas em relação a isso, tá bom? O método da adição fala que tu pode pegar essa equação de cima e somar com a de baixo, né? Por que, cara? Por que que você pode fazer isso, ó? Você não tem aqui x menos y é igual a 4? Aí aqui em cima você tem que x mais y é igual a 14. Então, se eu pegar essa equação de baixo e resolver somar 14 dos dois lados, eu posso. Por quê? Porque eu estou fazendo a mesma coisa dos dois lados, né? Então, desse lado aqui eu somei 14. Desse lado eu vou somar 14 também. Só que 14, pessoal, é a mesma coisa que x mais y. Então, ao invés de somar 14, eu vou somar x mais y, que é a mesma coisa. A impressão que isso dá é que a gente pega a equação de cima e soma com a de baixo, que de fato é o que a gente está fazendo. Mas entendam que o que a gente está fazendo é somando a mesma coisa dos dois lados. Só que de um lado a gente soma essa coisa na forma do 14 e do outro lado a gente soma essa coisa na forma do x mais y. E aí, ó, chance, tá? X mais x, 2x igual a 18. Então, teu x vale 9, cara. Ó, achei o x, como é que acho o y? Joga em qualquer uma dessas. Vou jogar aqui na de cima. 9 mais y dá 14. Que número mais 9 dá 14, ó? 5, não é? Que número, ó, 9 menos que número que dá 4? 5, tanto faz. Beleza? Então, esse aqui é o método da adição. Bom, galera, ó, agora eu tenho o seguinte. 5x mais y é igual a 11 e 3x mais y é igual a 9. Vamos resolver esse sistema aqui por adição. Agora, ó, se a gente somar essa aqui com essa aqui, não vai cortar nada, né? De que adianta somar, então? Não adianta de nada. Só que olha aqui a equação de baixo. A equação de baixo é 3x mais y é igual a 9. Se ao invés de eu somar 11, eu subtrair 11, do outro lado eu tenho que subtrair 11 também. Só que 11 é a mesma coisa que 5x mais y, não é? Então, ó, ao invés de somar, eu subtraí uma da outra. E aí eu chego que 3x mais y, ó, a distributiva aqui, ó, distributiva de sinal, menos 5x menos y é igual a 9 menos 11, que é menos 2. Ó, chance. 3x menos 5x menos 2x é igual a menos 2. Passo menos 2 para o outro lado dividindo. Menos 2 sobre menos 2 é 1. Então, teu x é 1. Beleza. Encontrou o valor do x, joga aqui ou aqui para achar o valor do y, né? Ó, 5 mais y é 11. Então, quanto que vale seu y? 6. Tá bom? Então, pessoal, isso aqui abre muitas portas pra gente. Porque se a gente tivesse isso aqui, ó, que 5x mais 2y é igual a 6 e 3x menos y é igual a
menos 8, por exemplo, olha só. Se você somar aqui, não cancela nada. Se você subtrair, também não cancela nada, né? O que a gente vai fazer, ó? Vou pegar a equação de cima, 5x mais 2y é igual a 6. E ao invés de somar com a de baixo, eu vou somar com o dobro da de baixo, né? Então, eu vou pegar essa equação aqui, ó, e eu vou multiplicar os dois lados por 2. Aí eu vou ter 6x menos 2y é igual a menos 16. Então, ó, ao invés de eu juntar essa com essa, eu vou juntar essa com essa, porque essa aqui é a mesma equação que essa, só que ela tá duplicada. Então, a gente vai ter aqui o menos 2 que a gente precisa para cancelar, tá? Então, vai ficar assim, ó, mais 6x menos 2y, e aqui menos 16. Beleza? Ó, chance, 5x mais 6x, 11x, é igual a menos 10. Então, nosso x vai valer menos 10 sobre 11. Não deu bonito, mas não tem problema. A solução é menos 10 sobre 11. Para achar o valor do y, você pega o seu x e joga aqui ou aqui. Tudo bem? Aí você vai lá e acha o seu y. Mas esse exemplo aqui que eu inventei foi só para mostrar que o método da adição permite a gente pegar essas equações aqui, ó, e além de somar, a gente pode somar ou subtrair por múltiplos das equações, né? Então, você pode pegar essa equação aqui, ó, e multiplicar os dois lados por 2. Aí você vai ter isso aqui. Você também pode multiplicar os dois lados por menos 1. Aí você vai ter isso aqui, né? Então, desde que você faça a mesma coisa daqui e daqui, você vai estar seguro aí na matemática, tá bom? Entenderam aí a solução? Bom, galera, falamos aí sobre sistemas, tá? Sistemas 2x2. Agora eu vou pedir aí que vocês parem a videoaula, vão lá na lista 12 e resolvam o exercício 4, tá? O exercício 4... Bom, galera, então esses daí foram dois métodos, né? Vamos aqui pro último método, que é o método da comparação. Esse método aqui ele é menos popular e eu vou explicar o porquê, tá? Vamos pegar esse sistema aqui, ó. Esse sistema aqui é exatamente igual o anterior lá. Beleza? O método da comparação diz o seguinte. Se você pegar a equação de cima e isolar uma das letras, quem que vocês querem isolar, o x ou o y? O y, né? Claro, porque o y, ó, ele tem coeficiente 1. Se você vai isolar o x, você vai ter que passar o y para o outro lado e depois dividir por 5. Aí você vai cair em fração, que não é legal, né? Mas se você isola o y, você só passa o 5x para o outro lado. Então, na equação de cima, a gente tem que o y é 11 menos 5x. E na equação de baixo, a gente tem que o y é igual a 9 menos 3x. Tá? O que o método da comparação diz pra gente? Como y é igual a isso e y é igual a isso, o que a gente pode dizer disso e disso? Eles são iguais, não é? Os dois valem y. Como y é igual a y, 11 menos 5x é igual a 9 menos 3x. E aí você tem a sua equação de primeiro grau, você vai lá e acha que o seu x vale 1. Aí o y ó, vale 11 menos 5 ou 9 menos 3. Seu y vale 6. Mesma resposta. Por que esse método é menos famoso, menos usado aí? Porque ele pede para você isolar duas equações, né? O método da substituição, você isola aqui o y em uma e substitui na outra, né?
O método da comparação pede para você isolar o y em cima e embaixo, né? Aí ele dá um pouco mais de trabalho aí que o da substituição, dependendo do sistema, claro. Tá bom? Por isso que ele é menos famoso. E o da adição é maravilhoso, né? Ele faz milagre, dependendo do sistema que você tem. Bom, galera, qual método usar? A resposta é depende do sistema, tá bom? Se você tem um sistema assim, ó, 3x mais 2y igual a 7, 4x menos 2y igual a 0, ó. Isso aqui grita pelo método da adição, ó. Método da adição, tá vendo? Ele grita por esse método da adição. Porque você soma aqui, você já some com o teu y, beleza? Então, esse outro sistema aqui, ó, x é igual a 3y, aí a gente tem aqui 4y mais x é igual a 7. Ó, isso aqui grita substituição. Substituição. Ouviram ele gritar? Né? Então, vai dar cara do sistema, tá bom? Não tem método mais simples. Eu acho que os dois métodos aí, eles gastam a mesma quantidade de tempo para aplicar, tá? Vai depender muito do sistema que você tem, da análise que você tem que fazer, beleza? Mas fiquem à vontade para usar o método que vocês preferirem. Eu recomendo aí vocês treinarem todos os métodos, né? Para ficar craque nisso. Bom, esse aqui era o embasamento do sistema de primeiro grau 2x2, tá bom? Agora a gente vai partir para o aprofundamento. Vamos falar um pouco mais a fundo sobre sistemas 2x2, tá? O que eu vou pedir que vocês façam? Peguem lá o exercício 4 da lista 12 e resolvam os 5 sistemas que eu coloquei lá, tá? A questão pede para resolver pelo método que preferir, mas assim, eu recomendaria você pegar, por exemplo, A e resolver pela adição e pela substituição. Aí você pega o B e resolve pela adição e pela comparação, tá? Para tentar resolver sistemas de jeitos diferentes para você perceber as vantagens e as desvantagens de cada um deles, né? Então, façam isso aí, pausa o vídeo, resolve lá os sistemas e volta para cá para a gente fazer então o nosso aprofundamento nessa matéria, beleza? Então vamos lá para o nosso aprofundamento. Aprofundamento aí em sistemas. Vamos dar uma olhadinha nesse sistema aqui, ó. Pausa o vídeo e tenta resolver ele. Como vocês podem perceber aqui, se você resolve ele pelo método da adição, né? Você vai multiplicar aqui a equação de cima por menos 2 e somar com a de baixo, tá? Então, ó, aqui a gente tem a equação 1 e equação 2. Se eu pegar a equação 2 e subtrair duas vezes a equação 1, 2 pontos. O que vai acontecer, ó? A equação 2 é 2x mais 4y, menos duas vezes a equação 1, que é x mais 2y. Isso aqui vai ser igual a 12 da equação 2, menos 2 que multiplica 6 da equação 1. 2x mais 4y menos 2x menos 4y é igual a 12 menos 12, 0 igual a 0. Chance, 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 chance. E aí? O que a gente pode dizer sobre o x e o y? Dá uma pensadinha. Exatamente. Como a gente chegou aqui em uma verdade, isso significa que não todo x e y que você colocar aqui vai dar certo, tá bom? Então, a gente tem aqui um sistema possível e indeterminado, beleza? Porque, galera, a equação 1, ela é a equação 2 disfarçada. Olha a equação 1 aqui, ó.
Se você pegar a equação 2 e tirar o 2 em evidência, daqui também, ó, você pode dividir os dois lados por 2 e você chega que x mais 2y é igual a 6. Então, esse sistema aqui, ó, ele não tem duas equações, porque uma equação é igual a outra, tá bom? Então, isso aqui, ó, é um sistema aí que engana, porque aqui a gente não tem duas equações. Apesar de ter escrito aqui duas de forma diferente, é a mesma equação. Então, esse sistema aqui, ó, ele é um sistema que tem uma equação só. Ele tem isso aqui, ó. O seu x, ele vai depender do y, e o seu y vai depender do x, tá bom? Eu vou isolar aqui o valor do meu y. 2y é 6 menos x, e y é igual a 6 menos x sobre 2. Beleza? Então, qual seria a solução desse sistema? Olha meu par ordenado aqui, ó. A solução dele vai ser dada por um x, que eu vou escolher, e o y vai estar determinado, tá? Então, não é qualquer x e y que você coloca aqui, não. O x pode ser qualquer um, mas se você dá um valor para o x, o seu y automaticamente vai estar determinado, tá bom? Então, aqui o x vai pertencer aos reais. Qualquer x que você coloca aqui, ó, vai ter um y que resolve essa equação, tá bom? E esse y vai ser dado por 6 menos x sobre 2, beleza? Esse aqui, então, vai ser o nosso sistema possível e indeterminado, ó, sistema possível e indeterminado. Existem infinitas soluções para esse sistema, tá? Dado que você pode colocar infinitos valores de x, beleza? Vamos dar uma olhadinha agora, pessoal, nesse sistema, ó, x mais y é igual a 5 e x mais y é igual a 6, tá bom? Se a gente resolve isso aqui pelo método da adição, ou seja, você vai pegar aqui a equação 1 e subtrair da equação 2, ou vice-versa, ó, vou fazer a equação 2 menos a equação 1. Então, eu vou ter x mais y menos x mais y é igual a 6 menos 5. X mais y menos x menos y vai ser igual a 1. Chance, 0 é igual a 1. Pergunta, isso aqui é verdade ou mentira? E o que isso diz do nosso sistema? Muito bem, isso aqui é uma mentira, pessoal. Como isso aqui é uma mentira, não existe um par de x e y que você joga aqui que vai resolver as duas equações simultaneamente, tá bom? Me fala aí, pessoal, um valor aí de x e de y que dá 5 a soma. 2 e 3. 2 e 3 a soma não dá 5? Sim. Só que 2 e 3 não dá 6 a soma. Então, o par ordenado 2, 3 resolve a primeira equação, mas não resolve a segunda, tá bom? Então, isso aqui, ó, como só resolve uma das equações, não é solução. Qual que é a solução, então, desse sistema? Não existe par ordenado que somado dá 5 e 6 ao mesmo tempo. Que dois números somados dão 5 e 6 ao mesmo tempo? Não tem. Então, a solução desse sistema aqui é vazia, né? O que isso aqui diz pra gente? Que esse aqui ele é um sistema impossível. Não tem como resolver esse sistema aqui. Não existe x e y que você coloca aqui que vai resolver ele, tá? Por que que eu descobri isso? Porque quando eu fui tentar resolver o sistema, eu cheguei em um absurdo matemático. O sistema possível indeterminado, quando eu tento resolver ele, eu chego numa indeterminação, tá bom? E o sistema, por fim aí, o SPD, sistema possível e determinado, ele aí vai corresponder aos sistemas que têm solução. Você consegue achar um par ordenado que resolve ele. Por exemplo, o x e o y vai valer o x1
e o y7. Aí isso aqui resolve seu sistema. Então, ele tem uma solução. Ele é um SPD, Sistema Possível e Determinado. Se ele não tem solução, ele é um SI, ele é um sistema impossível. E se ele tem infinitas soluções, ele é possível e indeterminado. Tudo bem? Bom, galera, essa próxima parte de aprofundamento que a gente vai estudar diz respeito, então, aos sistemas literais, né? O que são sistemas literais? Ao invés da gente colocar aqui os coeficientes do x e do y e os números aqui, ao invés da gente usar números, a gente vai usar só letras, tá bom? Então, assim, as nossas variáveis continuam sendo x e y. Só que a nossa missão agora é encontrar x em função de A e de B. Ou seja, o seu x ele tem que ser igual a alguma coisa que depende só de A e de B, tá? O seu x ele não pode depender do y, porque senão você não resolveu o sistema, tá? Aqui o x depende do y. Eu não quero isso. Eu quero o x que depende só de A e de B, tá? Aí você trata o A e o B como se fossem números. Daí, para resolver um sistema literal, a gente vai usar exatamente as mesmas técnicas dos sistemas numéricos, né? Que isso aqui tá pedindo, ó, tá gritando, ó? Método da adição, método da adição. Ó, método da adição, né? Ó, porque que a gente tem mais y e menos y. Então, se a gente somar a equação de cima com a de baixo, a gente vai ter x mais x, 2x, y menos y cancela. Isso aqui vai ser igual, ó, a 3a mais 2a, 5a, e mais 2b menos 3b, menos b. E aí você passa o 2 para o outro lado. Então, você resolveu aí o x, ó, em função de a e de b. O x só depende de a e de b. Depois que você achou o valor do x, você pega ele, coloca aqui ou aqui e encontra o valor do y, tá? Eu vou jogar aqui na primeira equação mesmo. Não faz diferença a equação que você joga, tá? Vou jogar na primeira. Então, a gente vai ter que 5a menos b sobre 2, que é o x, mais o y, vai ser igual a 3a mais 2b. Tudo bem? Daí, temos aqui a nossa equação do primeiro grau. Você quer isolar o y. Então, seria interessante passar esse cara para o outro lado. Só que antes da gente passar ele para o outro lado, vamos se livrar desse denominador, né? Porque denominador sempre atrapalha. Ó, o y, ele está sendo dividido por 1, assim como 3a, assim como 2b, tá? Então, para a gente achar um MMC, para a gente achar um denominador aqui que sirva para todo mundo, a gente faz aí o MMC entre os denominadores, né? MMC entre 2 e 1, ó, quem que é o menor múltiplo entre 2 e 1? É o 2. Então, a gente vai deixar todo mundo aqui com o denominador 2, tá? O denominador do y é 1. Então, a gente vai multiplicar aqui embaixo por 2 e em cima por 2 também, senão a fração muda. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó, nos outros. Multiplicar todo mundo por 2. Daí a gente chega em quê, ó? Que 5a menos b sobre 2 mais 2y sobre 2 é igual a 6a sobre 2 mais 4b sobre 2. Beleza? Como o denominador aqui está igual de todo mundo, a gente pode cortar esse denominador. Por quê? Porque todo mundo aqui está sendo dividido por 2 e aqui também. Então, se a gente multiplicar os dois lados da equação por 2, a gente continua numa igualdade. Por isso que quando o denominador está igualado, a gente pode cancelar todo mundo. E aí você chega aqui, 5a menos b mais 2y é igual a 6a mais 4b. Beleza? Aí passa o menos b e o 5a para o outro lado, e a gente chega aqui 2y, ó, 6a menos 5a, mais 4b, menos b passa para lá positivo, e daí a gente tem que 2y é igual a mais 5b, e você passa o 2 dividindo. Então, nosso y vale a mais 5b sobre 2. Tá? Então, a gente conseguiu achar aí valor para o x e para o y, que depende de a e b, tá bom? Então, como é que a gente escreve a solução? Ó,
o par ordenado que resolve esse sistema, ele é dado por 5a menos b sobre 2 e a mais 5b sobre 2. Tudo bem? Tá aí a resolução do sistema. Bom, galera, dando continuidade aí no nosso aprofundamento, agora a gente vai tentar, a gente vai resolver aqui o exercício 5A da lista 12, tá bom? Se você ainda não tentou esse exercício aqui, tenta aí. Ele é um exercício de sistema literal, tá? Temos aqui um x e um y, e a gente quer isolar eles para deixar eles em função só de a e de b, porque quem são nossas variáveis, ó, são o x e o y, né? Então, você não quer que o y dependa de x e vice-versa, né? Porque senão você não isolou o seu x direito. Você quer que o x seja só função de a e de b e o y também, tá bom? Para resolver essa questão aqui, pessoal, existem aí infinitas maneiras, tá bom? Vou estar apresentando aqui uma delas. E fiquem à vontade aí para tentar resolver essa questão por outras maneiras, para vocês praticarem aí o cálculo algébrico, tá bom? Então, vamos lá. Aqui a gente tem um a mais b, x menos ay. Tô vendo aqui um produto notável. Ó, uma ideia que a gente pode usar aqui, como aqui está negativo e aqui está positivo, ó, tentar aplicar um método da adição para cancelar com esse y, né? Porque se a gente dá fim nesse y, vai sobrar só o x, e aí a gente pega e isola o x em função de a e de b, tá bom? É uma ideia, beleza? Então, ó, o y aqui, ele está multiplicado por a, e aqui ele está multiplicado por a mais b, né? Para a gente deixar esse y aqui multiplicado por isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dividir isso aqui por a, para esse a sumir, e depois multiplicar por a mais b, tá? Só que a gente não pode fazer isso aqui só no y, não é? A gente tem que fazer isso aqui na equação toda. Então, eu vou pegar aqui a equação 1. Ó, essa aqui vai ser a equação 1, essa aqui vai ser a equação 2. Eu vou pegar a equação 1 e eu vou multiplicar ela por a mais b e dividir por a, tá? Esse x aqui é de multiplicação, tá? Não confunda com o x, não. Então, eu vou pegar todo mundo aqui, os dois lados, multiplicar por a mais b e dividir por a. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Então, se eu começar aqui pelo primeiro termo aqui, eu vou pegar esse termo, vou multiplicar por a mais b e dividir por a. Então, a gente vai ter a mais b vezes a mais b, que é a mais b ao quadrado, x sobre a. Aí, esse a menos ay aqui, ó, se eu divido por a, o a corta, e se eu multiplico por a mais b, então vai ficar menos a mais b, y. Beleza? E essa galera aqui, ó, eu vou multiplicar em cima por a mais b e eu vou dividir por a. Então, vai ficar assim, ó. A mais b, que multiplica a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Tudo isso aqui é dividido por a, que multiplica a menos b. Beleza? E essa aqui eu vou chamar de equação 3. Então, como vocês podem ver aqui da equação 2 e da equação 3, ó, se a gente somar as duas, o y vai sumir. E aí a gente vai ter uma equação de primeiro grau em x, tá? Simples assim. Então, vamos pegar aqui a 3 e somar com a 2. Então, a gente vai ter ax mais isso aqui, ó. A mais b ao quadrado x sobre a. Aí, quando a gente somar isso com y, vai cancelar. E aí, tá pronto aqui a primeira parte da equação. Agora, resta a gente juntar essas duas partes aqui. Então, a gente vai ter a mais b, que multiplica a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado, dividido por a, que multiplica a menos b.
mais esse cara aqui, né? Só que esse cara aqui, ó, eu vou colocar ele na forma de produto notável, tá? Porque, ó, aqui é o quadrado perfeito do A e do B. Então, a gente vai ter aqui mais A mais B ao quadrado sobre A menos B. Eu vou trocar de folha aqui, tá? Porque não coube. Bom, galera, então eu peguei isso aqui, coloquei aqui, tá? Só porque não coube mesmo. Vamos trabalhar nessa folha aqui. Então, se eu pegar aqui e isolar o meu x e passar o que ele está multiplicando para o outro lado, tá resolvida a equação, tá bom? Só que seria interessante a gente igualar o denominador dessa galera aqui, né? Ó, vamos lá. Esse ax aqui, ele está sendo dividido por 1. Então, aqui a gente tem um denominador 1a e a que multiplica a menos b e o a menos b, né? Quem que é o MMC dessa galera aqui, ó? Muito bem. O MMC vai ser a que multiplica a menos b, né? Então, vamos deixar o denominador de todo mundo sendo isso aqui. Esse cara aqui, ele já está com esse denominador, então a gente não precisa mexer nele. Esse cara aqui, ó, para o denominador dele virar isso, a gente tem que multiplicar em cima e embaixo por a, que é o que a gente vai fazer, ó. Vezes a embaixo, vezes a em cima. Agora o denominador dele está igual. Esse cara aqui, a gente vai precisar multiplicar ele embaixo e em cima por a menos b. E esse cara aqui, a gente vai precisar multiplicar ele embaixo e em cima por a que multiplica a menos b. Então, vai ficar isso aqui embaixo e em cima. E agora que o denominador de todo mundo já está igual, a gente pode dar fim nele, tá bom? Então, a gente chega no seguinte, ó. A vezes a aqui, a ao quadrado, vezes a menos b vezes x, mais a mais b ao quadrado vezes a menos b. Isso aqui é igual, ó, a mais b vezes a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado, mais a que multiplica a mais b ao quadrado. Beleza? O que a gente pode fazer aqui, ó? Acho que eu esqueci de um x, né? Eu esqueci desse x aqui. Enfim. Se a gente olhar aqui pro lado esquerdo, o que a gente tem, ó? Isso e isso em comum. Fora o x, né? Então, eu vou tirar isso aqui que está em laranja em evidência, ó. Aí vai ficar a menos bx, que multiplica, ó. Se eu tirar isso aqui desse termo, sobra a ao quadrado. E se eu tirar isso aqui desse termo, sobra a mais b ao quadrado. Que é o que, galera? Que é a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. E do outro lado, ó, o que a gente tem? A gente tem isso aqui e isso aqui em comum, né? Então, eu vou tirar o a mais b em evidência. E o que vai sobrar? Ó? Vai sobrar a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado mais... Ó, aqui eu só tirei um a mais b, né? Tem outro. Então, vai ficar a que multiplica a mais b. Se vocês pararem para observar aqui, ó, o a vezes o a vai dar a ao quadrado e o a vezes o b vai dar ab, que a gente pode juntar aqui, ó. Então, a gente vai ter isso aqui, 2a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. E desse lado aqui, ó, se a gente juntar o a ao quadrado com o a ao quadrado, a gente vai ficar com a menos bx, que multiplica 2a ao quadrado, mais 2ab mais b ao quadrado. Ó, chance, chance. E aí você achou que o seu a menos bx é igual a a mais b, e que, portanto, seu x é a mais b sobre a menos b. Encontrou o valor do seu x?
Agora você precisa encontrar o valor do seu y, tá? Para isso, você vai pegar o valor do seu x e vai jogar aqui ou aqui, tanto faz. Tudo bem? Eu vou aproveitar esse pedaço de folha aqui, ó, para terminar de resolver o exercício. Então, nosso x deu isso aqui. Deixa eu pensar aqui qual que pode ser mais interessante a gente jogar, ó. Acho que não faz diferença aqui, vai dar o mesmo trabalho, ó. Vamos jogar na de cima. Então, a mais b vezes x vai ficar a mais b ao quadrado sobre a menos b. Aí aqui a gente tem menos AY. Isso aqui vai ser igual a isso, né? A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado sobre A menos B. Passando o y para esse lado e essa expressão para cá, e desenvolvendo esse produto notável, ó, a gente tem que A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, tudo isso sobre A menos B, menos A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado sobre A menos B vai ser igual ao nosso A vezes Y, né? Se você juntar essas duas frações aqui, ó, o A ao quadrado vai cancelar com menos A ao quadrado, o B ao quadrado também, e 2AB vai resultar em um único AB. Então, a gente tem que AB sobre A menos B é igual a AY, e que, portanto, cortando esses dois aqui, o y é igual a b dividido por a menos b. Então, aqui você achou o valor do seu x e do y, tá? Em função só de a e b. Então, a solução do sistema, ó, seria a seguinte. É o par ordenado, dado por a mais b sobre a menos b, e b sobre a menos b. E aí, tá resolvido o seu sistema, tá bom? Exercício longo, e ele mostra a importância do cálculo algébrico, né? Aqui, produtos notáveis tem que estar em casa, né? Igualar denominador de fração algébrica, tipo, isso daí tem que estar na ponta da língua, tudo bem? Para você conseguir fazer um exercício desse. Professor, tive dificuldades em entender isso aqui. É um forte indicativo de que você está com dificuldades em quê? Em fração algébrica, produtos notáveis, fatoração, tá bom? Então, dá uma revisadinha nessa parte aí, e porque esse tipo de questão aqui envolve muito cálculo algébrico, tá? É um sistema aí genérico.